nós voltamos desse bloco comercial com uma convidada muito especial aqui no programa, que é a dona Elsbeth Willig, que é fundadora de um espaço de desenvolvimento humano aqui em Blumenau, o Anahata, e hoje, com muito prazer, ela vem falar desse livro que é o Plantando um Jardim, que conta a linda história desse lugar, né, dona Elsbeth? É um prazer enorme receber a senhora aqui e a gente conhecer um pouquinho dessa história linda. Dona Elsbeth, como é que surgiu a ideia do Plantando um Jardim? De fazer um livro, eu acho que era quase uma necessidade, no sentido que o Anahata, como ele foi uma coisa muito nova em Blumenau, então as pessoas tinham uma dificuldade de entender o que era isso, e tinha muitos tipos de interpretação. Então eu diria assim, como a gente está falando de ampliação de consciência, é uma coisa muito ampla, e aí a gente via a história também em facetas, em nuances, diferentes nuances. E aí escrever o livro foi uma vez assim, é como se a gente tivesse tirado uma foto do trabalho e mostrado agora esse trabalho numa foto, porque antes a gente falava de vários aspectos e várias etapas desse trabalho, porque ele foi sempre se transformando, e o fito desse Plantando um Jardim é mostrar as diferentes etapas, as diferentes passagens, porque quando a gente fala ampliar a consciência, a gente muda constantemente, a gente sempre anda para novas formas. Exatamente. E falar disso hoje, nos dias atuais, é comum, é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas, né, hoje, falar desse assunto. Mas há 23 anos atrás, a senhora trazer esses assuntos para a cidade foi muito inovador, né? Foi diferente? A senhora foi a pioneira em trazer assuntos de desenvolvimento pessoal, assuntos de ampliação de consciências, de chakras, de terapias alternativas, né? Então, como é que foi todo esse processo, assim? Bom, em primeiro lugar, isso agora a gente tem tudo contemplado, porque aqui nós temos a gestação, a gente tem o nascimento, a gente tem a continuidade, as diversas etapas, então isso a gente está tudo contemplado no livro, porque antes de a data de fundação é 3 de agosto de 93, mas antes, 10 anos antes, essa ideia, ela foi gestada, e eu diria assim, sempre era uma inspiração. Para mim, todo esse trabalho foi uma inspiração do plano divino, que teve lá as suas condições peculiares, porque tem a ver com o espaço físico, por isso que o livro chama Plantando um Jardim. Que é um lugar que a enchente de 83 arrasou completamente, então e 84 novamente, então teve todo esse processo de gestação de 10 anos, e aí essa ideia, essa inspiração, vamos falar assim, ela foi tomando forma, e aí, porque assim, era uma coisa totalmente nova, não tinha como copiar, entende? Não era um hospital, não era uma farmácia, não era isso, não era aquilo, nada que tu pudesse pegar um parâmetro e copiar. Que servisse como modelo, né? Se bem que, ao mesmo tempo, ao redor do mundo, vários desses centros começaram a se instalar. Mas como não tinha internet na época ainda, um não ficava sabendo do outro, a comunicação não era tão rápida, né? Então exatamente. A informação vinha mais devagar também, né, dona Elsbeth? Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos e vi o quanto já se fazia lá fora, né? Porque a gente só tinha os livros, né? Então, mas até os livros, até eles chegarem a gente com esses novos assuntos, era uma outra coisa que demorava muito. E quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, acho que foi em 94. Foi onde a senhora fez a formação, né? Começou em 95, né? Mas aí eu fiquei admirada
quanta gente ao redor do mundo estava com essa nova visão de mundo, essa nova ideia da ampliação. E isso foi uma coisa muito legal. Tipo assim, não estou ficando doida. Não estou sozinha, né? E aí foi muito legal, porque daí a gente começou, o livro também mostra, a gente teve uma ligação forte com o Finnhorn, com os Estados Unidos, com várias outras instituições, e aí é que a gente foi escrevendo essa história. História linda, e folheando o livro, ele tá maravilhoso. E a natureza, o jardim, né? Que o jardim é um show à parte do espaço, né? O jardim sempre acompanhando, né? A natureza sempre acompanhando o processo das pessoas, as gerações que iam e vinham, né? O jardim sempre presente, né, dona Elsbeth? Isso na verdade, o pano de fundo da história do Anahata é o jardim, né? Porque o jardim, ele passou por todas essas metamorfoses de ser completamente devastado pelas águas, né? E debaixo da lama, e depois ressurgindo, e ele na verdade acolheu todo esse trabalho. Então é muito bonito como a natureza, ela sempre se regenera, e a gente tem até umas ideias pós-livro agora, de novo, para o jardim, mas sempre envolvendo a natureza e agora essa coisa do meio ambiente, porque eu penso que Blumenau, eu acho assim, que Blumenau é uma cidade que podia ser modelo em termos de meio ambiente, em termos de... A gente precisa acordar mais para esse nosso lado, né? Verde. Ecológico, ecológico, verde. Eu acho que a gente tem uma vocação para isso. Eu acho que sim. E talvez o livro pode ajudar nisso também, nessa vocação, porque a gente já era uma vez chamada de cidade-jardim. Mas quando eu vinha vindo para cá, eu vi tanto capim. Poucos jardins, né? Poucos jardins. Mas a gente pode... Porque cultivar isso é uma... isso, né? Isso faz parte da nossa cultura. Isso pode resgatar. Porque a gente já foi... tinha concurso de jardim. Sim, eu lembro. Mas aí depois veio os prédios. Então, hoje em dia, isso é uma outra... uma ideia, né? Resgatar os concursos de jardins. Isso. Só que hoje em dia não tem mais tantos jardins particulares, né? Mas, assim... nesse sentido, o livro é bem blumenauense, porque a coisa do jardim e também dessa história de superação, né, que o blumenauense tem também, muito forte, de se superar, de mudar, de melhorar, porque não é sempre tudo muito fácil, né? Não. Nunca é, né? E, dona Elsbeth, uma coisa muito legal, que eu achei muito rica também, é que esse livro foi escrito através dos depoimentos das pessoas que fizeram a história desse jardim, né? Desde os 23 anos atrás até os dias de hoje, né? Então, cada um com a sua experiência, né? Cada um atuando de uma forma, como paciente, como terapeuta, como colaborador, e cada um fazendo a sua contribuição, né? Eu achei essa ideia muito bonita, muito generosa, né? De dividir essa história com todos, né? Na verdade, assim, essa é uma história de todos, né? Ela não podia ser contada diferente, porque eu me inspirei para fazer o livro, porque eu estava organizando um outro livro que era da história do meu avô, e que também, só que é uma empresa, mas também tem muitas pessoas, muitas colaboradoras, e eu fiquei muito impressionada uma história, como ela toma conta com a colaboração das pessoas. E daí eu pensei, bom, dá vontade de escrever esse livro. A melhor coisa vai ser com depoimentos das pessoas que ensinaram, das pessoas que foram pacientes, que foram pacientes, que se transformaram, depois viraram terapeutas, depois foram estudar, depois... Então, era uma coisa tão rica, e o livro ficou assim. Ele pegou aquela riqueza dos depoimentos. Inclusive a Nick fez um... Inclusive o meu. bonito. Então,
e aí foi, e aí nisso porque isso é a história do Anatta, é a história das pessoas. Se não tivesse as pessoas, não teria... Da transformação das pessoas, da transformação e das da pessoas. transformação do espaço, né, do Nausvet, porque ele começou como Anahata, depois ele virou um portal, né? Ele teve toda uma história também, também, né? Uma metamorfose, né? Mas o mais legal, eu sempre falava assim, o livro, a pessoa que lê o livro, ela tem que sentir o fermento da massa. Fermento da massa, eu queria dizer com isso assim, o que move as pessoas, o que faz com que as pessoas se interessam, porque na verdade eu acho que a maior riqueza está dentro de cada ser humano, e aí é isso que eu falo do fermento da massa, né? Assim, todo mundo vê o bolo crescer, e eu acho que o livro é um pouco isso. Que lindo. Dona Elzete, meus parabéns. Ela sabe que eu sou uma admiradora, né, do trabalho da senhora e do ser humano que a senhora é, né? Eu acho que esse negócio de ser empreendedora, porque tem que ser muito empreendedora, né, para fazer isso. A senhora talvez tenha herdado do avô já. Sim, né? Sim. Já veio, já está na genética da família, né? E a senhora disse que está com novos projetos para o jardim, né? Pode contar para a gente o que a senhora está pensando agora para 2017? Não, porque quando a gente escreveu a história, essa história era tão viva, tão pulsante, que eu pensei assim, mas isso não é uma coisa acabar, e ponto. Né? Sim. Agora fizemos um ponto final. É essa sensação que a gente tem quando a gente termina o livro, que ele não acabou. Então, que tem uma continuação. Mas quando eu estava escrevendo ou elaborando o livro, assim, eu não tinha ainda uma ideia. Mas agora, com esses meses passando, já estou elaborando. Na verdade, a gente vai estar fazendo... que não é o Portal Papillon. O Portal Papillon são vários terapeutas, né? Que têm ali o seu trabalho. Agora, tipo assim, a gente vai criar um outro portal que seria assim, só o foco no ser humano e, digamos assim, e tudo isso que o Anatta ensinava simplificado, sabe? Desde, digamos, a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual, como se a gente fosse traduzir o complexo para uma linguagem simples, né? Aí acessível, e eu acho que está sendo muito legal. E daí, sim, vai entrar muito essa história do meio ambiente. Do meio ambiente. Vai entrar muito essa coisa, por isso vai se chamar também Plantando um Jardim. Que lindo, o mesmo título do livro. Mas vai ser bem interessante. Então, a gente está elaborando, mas essas coisas levam tempo, né? Sim. Então, mas aí eu acho plantando que... eu acho que daí a gente volta aqui. É isso que eu ia falar. Já está convidada, né? Já está marcado para quando estiver pronto voltar aqui e fazer a divulgação. E falar a coisa do novo. Do novo. Porque daí sim, seria assim, como se tudo fosse mais acessível, que é o que a Nick falou no começo, como era complicado. Da era digital, né? Justamente, essa facilidade, que a gente não precisa mais correr atrás do livro, o livro até é legal e tudo, mas a gente pode simplificar as coisas na era digital. Então é nesse sentido. Parabéns, Dona Elzete. Eu espero a senhora aqui já para mostrar o portal Plantando um Jardim em breve. Plantando um Jardim, tá